Olá lá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos capítulos, olha, mais decisivos de toda a narrativa, Lucas, capítulo 4. É uma história que se move, sabe, da solidão mais brutal do deserto para a fúria de uma multidão e, no fim, para uma demonstração de autoridade que deixou todo mundo assim, de queixo caído. Para a gente entender bem esse momento, vale a pena começar com uma pergunta. Já pararam para pensar nisso? Como era o livro que Jesus segurou? Não era um livro como os que a gente tem hoje, sabe? Com capa, páginas. A arqueologia, felizmente, nos deu uma imagem espetacular de como era esse objeto. 7 metros. Em 1947, lá nas cavernas de Qumran, encontraram um rolo completo do profeta Isaías. E ele tinha, pasmem, 7 metros de comprimento. Era costurado em 17 folhas de pergaminho. Imagina isso. É quase como se a gente pudesse tocar na história. E foi a autoridade que estava ali, naquelas palavras, que Jesus ia usar como arma no seu primeiro grande teste. Pois é, mas antes de chegar na sinagoga, a história começa num lugar bem mais inóspito, bem mais difícil. Logo depois do batismo, o Espírito leva Jesus para a solidão brutal do deserto. Ali seria o palco de um confronto, olha, fundamental. Exato. A tradição diz que esse evento aconteceu no chamado Monte da Quarentena, pertinho de Jericó. É um lugar de isolamento total, de privação extrema. É ali, nesse cenário, que o palco é montado para um teste que ia ecoar por toda a história. E aqui a gente chega num ponto teológico fascinante, o contraste entre os dois Adãos. Pensa comigo. O primeiro Adão, ele falhou num jardim de abundância total, o Éden. Já o segundo Adão, Jesus, sai vitorioso num deserto de fome, usando as Escrituras como seu escudo. É isso, uma falha no paraíso contra uma vitória na mais completa desolação. É muito forte isso. Bom, vamos em frente para ver como essa história continua. Depois dessa vitória no deserto, Jesus volta para casa. Volta para Nazaré, o lugar onde ele cresceu. Só que a recepção que ele encontra lá, nossa, passa longe de ser calorosa. A arqueologia, principalmente o trabalho de um cara chamado Bellarmino Bagatti, mostra pra gente que a Nazaré daquela época não tinha nada de glamurosa. Pelo contrário, era uma vila bem pequena, sabe? Quase insignificante. Morava ali gente simples, pobre, que vivia da produção de vinho e azeite. Um cenário bem humilde para o anúncio que ia mudar o mundo, né? E é justamente aí, nesse cenário de total simplicidade, que Jesus entra na sinagoga. Ele desenrola aquele rolo imenso de Isaías e lê as palavras que dão o pontapé inicial da sua missão. A proclamação do ano da graça do Senhor. No começo, todo mundo ficou maravilhado. Então, por que a coisa virou para fúria de repente? O ponto-chave é esse aqui. Jesus quebrou a expectativa de todo mundo. Ele começou a citar exemplos do Antigo Testamento em que a graça de Deus alcançou gente que não era judia, tipo a viúva de Sarepta e Naamã o sírio. Essa ideia de que a misericórdia de Deus não era um clube exclusivo deles foi tão, mas tão ofensiva que eles tentaram jogar Jesus de um penhasco. Bom, rejeitado em casa, Jesus não para. Ele se muda e estabelece um novo centro para o seu ministério. Ele vai para Cafarnaum, lá nas margens do Mar da Galileia. E é ali que uma nova fase começa. E o contraste com Nazaré fica gritante aqui. As escavações em Cafarnaum revelaram as paredes de basalto preto de uma sinagoga do 1º século, exatamente onde a tradição dizia que ela estava. E não para por aí. A uns 30 metros dali, encontraram as fundações do que os arqueólogos têm quase certeza que era a casa de Pedro. É de arrepiar pensar que Jesus caminhou naquele mesmo chão. Então a gente vê essa progressão bem clara, né? A rejeição violenta em Nazaré leva a um novo começo em Cafarnaum. E essa cidade vira a base, o quartel-general de um ministério de ensino e cura que, olha, rapidamente fica famoso em toda a região da Galileia. E isso tudo nos traz ao ponto central de toda essa análise, ao detalhe que Lucas faz questão de destacar. O espanto do povo não vinha só dos milagres, mas da fonte de tudo isso, a autoridade extraordinária de Jesus. O texto fala várias vezes que as pessoas ficavam admiradas, espantadas. Mas por quê? O que é que tinha no jeito de Jesus ensinar e agir que era tão, mas tão diferente de tudo que aquele povo já tinha visto na vida? A chave para entender isso está nessa comparação. Pensa bem. Os escribas e os rabinos da época, como eles ensinavam? A autoridade deles vinha de citar outros rabinos, da tradição. Era uma autoridade, digamos, emprestada. Já Jesus era outra coisa.
Ele falava com uma autoridade que vinha de dentro, era direta, era dele. Ele não citava a tradição, ele falava como se ele fosse a fonte da lei. A diferença é brutal. E a gente vê essa autoridade na prática, de um jeito bem dramático, lá na sinagoga de Cafarnaum. Quando um demônio o confronta, Jesus não faz nenhum ritual, não usa nenhuma fórmula mágica, nada do que era comum na época. Ele simplesmente dá uma ordem direta e curta, e pronto, o mundo espiritual obedece, na hora. E é com essa imagem que Lucas nos deixa. A conclusão de tudo o que aconteceu nesse capítulo não é só que apareceu um novo e grande professor. Não. A questão é muito mais profunda. O que as pessoas viram no deserto, em Nazaré, em Cafarnaum, tudo aquilo apontava para alguém que não era só um mestre sábio, apontava para o Senhor que tem domínio sobre a natureza e sobre as trevas. E a grande pergunta que fica no ar é: quem, afinal de contas, é este homem?